Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a análise dos ativos que vão entrar na minha carteira de investimentos. Essa aqui é uma análise inicial de como eu faço para filtrar os investimentos que passam no meu crivo ou não, tá? Então é mais um processo de cortar aquelas empresas que realmente não prestam e não vão entrar na minha análise mais profunda. A análise dos relatórios da empresa, do relatório gerencial, que vem da diretoria, das ITRs, que são as informações trimestrais, e também as DFPs, que são as demonstrações financeiras padronizadas, que são os relatórios contábeis das empresas, com o resultado da auditoria que as empresas fazem também, junto com a empresa que emitiu esse relatório. Então vamos já aqui para o vídeo. Bom pessoal, eu gosto muito de utilizar aqui o site do Status Invest. Ele é um site muito bom, tem muitas informações que você pode tirar aqui, é bem apresentável, é bem gerencial, tá? Esse site aqui, para você pegar a informação que você precisa e fazer a sua análise, tá? Então, para essa análise inicial aqui, eu vou utilizar a VEG, tá? Eu já tinha comentado no Instagram que queria fazer análise da VEG, o pessoal voltou lá e eu acabei, vou fazer aqui a análise da VEG para vocês. Eu não olho nada de preço a princípio, tá? Eu vou logo para os indicadores, que é o que importa para mim. Então, eu venho aqui embaixo, o que acontece? Os indicadores de uma empresa, eles são formados por tipos, tá? Então, nós temos os indicadores de valuation, nós temos os indicadores de endividamento da empresa, os indicadores de eficiência, os indicadores de rentabilidade e os indicadores de crescimento da empresa. Vamos começar aqui pelos indicadores de valuation. Você vê que o dividend yield da VEG é um dividend yield baixo. Por que é um dividend yield baixo? Porque é uma empresa que quer reinvestir o lucro dela. Ela está expandindo, está em processo de expansão, saindo de uma empresa industrial para uma empresa de maior tecnologia, maior valor agregado. O próximo passo aqui é os indicadores de preço-lucro, tá? O preço dela é dividido pelo lucro da empresa. Então, ele é um preço-lucro bem alto, justamente porque a VEG é uma empresa de crescimento, tá? Então, as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais para ter essa empresa no portfólio delas, não só elas, como fundos de investimento e outros tipos de investidores institucionais também. O preço sobre valor patrimonial também é um indicador muito bom de valuation, então ele também está bem esticado aqui. Então, o que é que eu faço nesse processo de análise de valuation? Eu tento comparar com o resultado histórico dela. Aqui no gráfico, para ele mostrar o resultado histórico, você vê que o PL dela está relativamente alto em relação a outras empresas, outras companhias, outras indústrias, mas você vê que ele está abaixo da sua média histórica, porque ela foi puxada para cima devido a essa última bolha que a gente viveu agora. A bolsa cresceu bastante, mas agora a taxa de juros virou, está subindo, então os ativos de risco eles caem, tá? Então isso aqui é um processo completamente normal e cíclico do mercado financeiro. Então a VEG já está abaixo da sua média histórica de relação preço-lucro. Então já liga um alerta para dizer que ela pode estar num preço bom. Então a gente pode investir aí em VEG, está investindo, está assinando a minha recomendação de investimento, mas já pode partir para a nossa watchlist para possivelmente estar investindo nela no futuro. Você vê aqui a relação preço-valor patrimonial também, ela está caindo, mas ela ainda está bem acima do resultado histórico dela. O que acontece aqui? A VEG, em tese, ela não é uma empresa tão asset light assim, porque ela é uma indústria, ela tem fábricas, ela tem equipamentos, e esses equipamentos têm uma depreciação muito grande, então ela tem muitos ativos, tá? Então, o que acontece? Quando você divide o preço pela quantidade de valor patrimonial e quantidade dos ativos que a empresa tem também, se ela tem muitos ativos, então esse preço, o valor patrimonial deve ser menor, tá? Então quer dizer que a VEG está um pouco esticada em relação ao patrimônio líquido. Mas isso daqui é um sinal de alerta para você ir no relatório gerencial da empresa e avaliar a qualidade dos ativos delas e tudo mais, tá? Então você vai ter que analisar o relatório depois. Então esse aqui é um ponto para você anotar e depois no relatório tirar essas dúvidas, porque esse preço sobre o valor patrimonial está tão alto. Bom, então aqui eu já finalizo essa parte de valuation, tá? A VEG está um pouco esticada, mas ela está começando a ficar com preço um pouco mais descontado. Já fico de olho nela. O próximo indicador aqui, os próximos indicadores são os indicadores de endividamento. Os indicadores de endividamento, eles falam muito sobre a saúde financeira da empresa. Se ela é uma empresa muito endividada, agora nesse momento de alta de taxa de juros, não é muito bom. Aí você tem que ver também o histórico de endividamento dela. Então, se você pegar aqui, dívida sobre o patrimônio líquido, sobre o dinheiro dos sócios, você vê que ela tem uma dívida negativa. Dívida líquida é EBITDA, dívida sobre a geração de caixa. Quantos anos ela pode demorar para pagar essa dívida aí só com a geração de caixa? Então, também é negativo. Por quê? Porque ela tem mais caixa do que ela tem de dívida. Se você pegar toda a dívida da empresa e subtrair o caixa, vai dar um resultado negativo. Então, ela tem mais dinheiro do que dívida na empresa. Então vamos ver o histórico aqui de dívida em relação ao patrimônio líquido. Você vê que ela tem um histórico muito bom de relação de dívida com relação ao patrimônio líquido. Então você vê aqui, poxa, excelente.
Então vamos ver agora aqui a dívida sobre a geração de caixa da empresa, tá? Então quantos anos de geração de caixa ela consegue pagar essa dívida aqui? Você vê que ela tem uma relação histórica muito boa de dívida em relação à geração de caixa. Então é uma empresa que se sustenta e ela reinveste para crescer muito saudável, muito bem redondinha a VEG aqui. A gente não sabe se ela vai ficar assim para sempre, mas o resultado histórico dela é muito bom e aparentemente a gestão da empresa é muito boa. A liquidez corrente e esses outros indicadores aqui eu não observo muito, tá? A liquidez corrente ela fala sobre as obrigações de curto prazo da empresa, se ela consegue cumprir, se tiver acima de 1 ela consegue cumprir mais fácil as obrigações de curto prazo, mas ela não fala muito sobre uma vantagem competitiva da empresa. Os próximos indicadores são esses daqui, que eles são indicadores mais de eficiência, de lucratividade da empresa. Então, se você pegar aqui os indicadores de eficiência, margem, não são margens ruins, são margens muito boas comparado que ela é uma empresa industrial, tá? Que tem muitos custos ali com manutenção e tudo mais, e está tentando fazer essa mudança de perfil com outros produtos, ela está sempre agregando mais. Isso daí você vai ver no relatório da empresa, para você conhecer o negócio dela. Então, quando você vê que na margem bruta ela tem quase 30%. O ideal para você garantir que a empresa tem uma vantagem competitiva no mercado, ela é ser acima de 40%. Mas isso aqui é muito difícil, tá? Principalmente aqui no mercado brasileiro, você encontrar empresas assim. E com relação à margem líquida, o ideal é que ela fosse acima de 20%. Então vamos ver o resultado histórico dela aqui. Ó. Você vê que a margem líquida dela sempre varia ali entre 10% e 15%. Ela nunca chega a 20%. É o ideal? Não. Mas pode ser um resultado, pelo menos ela tem um resultado consistente. Tá? Ao longo do tempo ela vai gerando ali e ela pode tomar decisões que podem aumentar essa margem líquida dela. Com relação aqui à margem bruta, você vê também que ela é bem consistente nessa margem, variando aqui de 28% a 30%, a 35% de margem bruta. É um resultado muito bom, muito interessante e consistente. Tá? Ela tem consistência nos resultados. Isso aqui é o mais importante para mim, porque vai dar previsibilidade na geração de caixa futuro e a geração de dividendos também. Outros indicadores aqui, vamos lá. Agora nós temos os indicadores de rentabilidade. Os indicadores de rentabilidade eles mostram o potencial da empresa lucrar com o dinheiro que foi investido. Então, o primeiro indicador aqui é o ROI, que é o mais importante, um dos mais importantes, e o ROIC. Eu só li esses dois, que são os indicadores de lucro sobre o patrimônio líquido, que é o ROI. Tá? Se você ver aqui, tem a definição aqui no Status Invest. Então, se você pegar o lucro da empresa e dividir pelo patrimônio líquido, que é o dinheiro que os sócios investiram, você vai ter o indicador ROI. Então, ela está com o lucro aqui nos últimos 12 meses. Tá? Isso aqui é avaliando sempre anual. Um lucro de 30% em relação ao dinheiro que os sócios investiram. Quando você olha o ROIC, você analisa todo o capital investido da empresa. Então, você vai ter o resultado da empresa, tá? Geração de caixa da empresa aqui, você vê o EBIT na empresa, menos os impostos, então ele vai virar só o EBI, que o EBIT você não desconta os impostos, que são a UT de tax do EBIT, e você divide esse valor de geração de caixa pelo patrimônio líquido mais o endividamento, que são as dívidas totais. Então, para você formar uma empresa, você tem que ter dinheiro dos sócios, que pode ser 100% do patrimônio líquido ali da empresa, ou você pode ter dinheiro também de dívida, que é o passivo da empresa. Então, a dívida da empresa mais o patrimônio líquido vão formar todos os ativos que a empresa vai ter ali para fazer suas operações. Então, quando você soma esses dois, você tem todo o capital investido da empresa ali. Então, dividindo a geração de caixa da empresa, descontando os impostos já, pelo seu dinheiro investido ali, todo o dinheiro que foi investido, você tem uma relação de ROIC, que é o retorno sobre o capital investido da empresa. E por que esse aqui é um indicador interessante? Porque você consegue comparar ele com outros ativos de investimento. Por exemplo, se você tiver algum tesouro pré-fixado, te entregando aí 30% ao ano, que é uma coisa muito difícil de acontecer, você vai preferir investir num título que lhe dá 30% garantido, ou vai investir numa empresa que consegue 22%? Agora o contrário, você tem um título agora dando 15% ao ano, e essa empresa lucra nas operações dela, tá? Gera caixa de 22,8% ao ano, é mais lucrativo você colocar o dinheiro para essa empresa, nessa empresa, do que você colocar em títulos de dívida pública ou algum ativo de renda fixa. Por quê? Porque aqui você tem um retorno sobre o capital investido maior, tá? No longo prazo. Mas isso também vai depender do quanto você paga na empresa, que são os indicadores de valuation e as métricas que você utiliza ali. E por último, encerrando aqui os indicadores, você tem os indicadores de crescimento da empresa, que isso aqui da VEG é um resultado absurdo. Vou mostrar lá embaixo mais um gráfico aqui bem interessante para vocês. Aqui você tem o crescimento das receitas, tá? E o crescimento dos lucros. Esse aqui é o crescimento anual composto. Então ela cresce em média 20,26% todos os anos. Aí ele vai fazendo essa média móvel aí de 5 anos,
e você vai calculando aqui esse crescimento anual composto, que é muito difícil de conseguir, tá? Então esse crescimento aqui está excelente aqui da VEG comparado com outras empresas e de acordo com a experiência que eu já tenho aqui de analisar outras empresas do mercado financeiro também. Tá, descendo aqui embaixo você vê os indicadores da VEG, você vê que ela paga consistentemente dividendos todos os meses aqui para o pessoal, para os investidores, tá? Você vê aqui que em 2021 ele teve um aumento grande de dividendos, 2022 já pagou dividendos, ele pode estar querendo pagar mais aí depois. Deixa eu tirar aqui o agrupado por ano e colocar aqui, ó, 2022, já teve um pagamento aqui, teve alguns outros aqui, e pode ser que ela pague mais até o final do ano. Então, ela está aumentando os dividendos. Mas você vê aqui que o dividend yield dela ainda é bem baixo. Por quê? Porque ela prefere guardar uma parte do lucro ali para não pagar para os acionistas, para crescer. Descendo aqui embaixo, esse aqui é um gráfico que muita gente não utiliza, mas eu acho interessante porque é o gráfico de payout da empresa. Então, se ela paga mais dividendos do que ela gera de lucro, quer dizer que ela está queimando caixa. Ela está com payout de mais de 100%. Isso aí não é legal. Então, o ideal é você ver a empresa com um payout aqui, ó, sempre abaixo de 100%. Tá? Ou ela distribui 100% do lucro, ou ela distribui menos de 100% do lucro. Então 50% aqui está um payout muito bom. Normalmente as empresas pagam 30%, 40% ali. Está um payout bem legal. Ela está em processo de crescimento, né? Então quanto mais dinheiro a empresa conseguir gerar ali de caixa, mais ela vai pagar de dividendos no futuro para o mesmo payout. Vamos descer aqui embaixo agora, pessoal, nós temos esse gráfico aqui que ele mostra a relação da receita, dos custos e do lucro da empresa. Você vê que a VEG ela vem crescendo bem constantemente desde 2008 aqui, e a partir desse gráfico aqui, desses dados, que ele tira aquele indicador de crescimento lá, tá? Sendo que ele pega dos últimos 5 anos, então ele pega aqui 2017, 2018 e projeta esse crescimento para frente aqui, faz esse cálculo de crescimento anual composto, tá? Pega esse valor atual, pega o valor 5 anos antes e faz a média de crescimento anual utilizando a fórmula de juros compostos aqui. Então você vê aqui, ó, nos últimos 5 anos o crescimento dela, tá? Se você tirar aqui, você vê o crescimento do lucro, saiu de 1,1 bi para 3,5 bilhões de reais aqui de crescimento de lucro. Então esse crescimento aqui é bem importante. E aqui embaixo tem o último gráfico que eu não olho tanto, que é o gráfico do patrimônio líquido. Eu já deixei ele prontinho aqui para vocês. Você vê o crescimento do patrimônio líquido da empresa. Tem empresas que têm um patrimônio líquido caindo, então o dinheiro do acionista, o dinheiro do sócio, ele vai derretendo, ele vai queimando ao longo do tempo, porque a empresa não gera caixa, ela tem que queimar caixa para poder mover suas operações, talvez fazer muitos empréstimos. Então tem que ver essa análise aí no relatório gerencial da empresa, tá? Então essa aqui é uma análise básica que eu faço aqui da empresa para saber se ela é merecedora do meu dinheiro, do meu investimento. Então a VEG aqui eu já invisto nela, tá? Isso não é nenhuma recomendação, mas ela entraria, se eu não investisse nela, ela entraria para a minha watchlist, que são as empresas que eu tenho disposição para investir aí, e que eu vou estar analisando mais profundamente os resultados dela. Então é assim que eu faço a análise inicial, vejo, comparo ela com outras empresas do setor, depois eu posso fazer um vídeo aqui comparando, mas por enquanto é isso aqui hoje, pessoal, espero que tenham gostado, e não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, manda uma sugestão de análise, de alguma coisa que você queira que eu faça aqui, e é isso daí, valeu!